Trabalho, manutenção vertical. Bar. Ter um projeto que exija baixos níveis de manutenção é outro aspecto importante a ser considerado ao projetar uma fazenda de larvas de farinha. Permitir que o design tenha baixos requisitos de mão de obra facilita a adoção do produto pelo consumidor. Por outro lado, o usuário pode ficar intimidado quando altas exigências de mão de obra estão associadas ao projeto e corremos o risco de perder o interesse dos clientes. A facilidade de manutenção também é importante do ponto de vista da segurança alimentar. Ter o consumidor negligenciando a manutenção da fazenda pode levar a problemas de segurança alimentar e canibalismo de bicho da farinha. A mão de obra do cliente deve ser mínima, no entanto, como este projeto visa aumentar a conectividade do cliente com seus alimentos, espera-se um certo grau de mão de obra. Facilidade de uso. Ter um design amigável garante que a fazenda funcione sem problemas durante todo o seu ciclo de vida. Um design amigável deve ser fácil de operar e usar, ou seja, é fácil carregar bandejas dentro e fora da estrutura da fazenda. Ser fácil de limpar, produzir o mínimo ou nenhum ruído e ser seguro, ou seja, é projetado para evitar cortes, continha detritos e continha calor. Durabilidade. O projeto deve ser estruturalmente sólido e durável. A durabilidade do projeto depende muito do material utilizado na fabricação dos componentes da fazenda e de suas respectivas propriedades materiais. Segurança e higiene alimentar. Uma grande preocupação para muitos consumidores é a limpeza dos insetos. Culturalmente, nas sociedades ocidentais, os insetos têm sido rotulados como animais impuros, fazendo com que os consumidores duvidem de que sejam comestíveis. Garantir que haja a menor chance possível de contaminação dos alimentos é extremamente importante. Isso pode ser assegurado por ter um ambiente fechado, para reduzir o risco de contaminação. Climatização, temperatura e umidade, conforme mencionados, biologia e ciclo de vida do mealworm. Amarelo, tenébrio molitor. Larvas de farinha são animais de sangue frio e dependem de seu ambiente circundante para controlar sua temperatura corporal. Portanto, a fim de garantir o desenvolvimento seguro e rápido de larvas de farinha e produtividade de colheita suficiente, as larvas da farinha devem ser mantidas em condições ótimas de crescimento de 28 ou C com faixa de temperatura de 60 to 80% UR16, em condições de iluminação escura. Facilidade de colheita. A colheita manual de larvas de farinha é uma técnica de colheita incrivelmente demorada e frustrante que pode causar danos às larvas de farinha. Tornar a colheita fácil, segura e interativa pode ajudar a reduzir o tempo de colheita e tornar o processo agradável para o usuário, aumentando assim a sua ligação à sua alimentação. Portanto, garantir que o projeto final tenha uma notificação de colheita é essencial para facilitar a colheita. Outra maneira de simplificar o processo de colheita seria fornecer ao usuário ferramentas para classificar larvas de farinha e separá-las de seu substrato. Facilidade de uso e confiabilidade vertical bar. O projeto final deve ser confiável, tanto estrutural quanto operacionalmente. Portanto, os materiais selecionados para o projeto devem ser duráveis e estruturalmente sólidos. A fazenda também deve ser capaz de operar sem problemas de software ou danos AOS componentes e produzir uma quantidade contínua e suficiente de larvas de farinha para atender às necessidades de proteína. Segurança e higiene alimentar. É de extrema importância que os bichos da farinha produzidos pela fazenda sigam as diretrizes e normas de segurança alimentar. No entanto, os padrões e diretrizes da indústria relacionados ao consumo de insetos, e especificamente tenébrio molitor, são em grande parte indefinidos. No entanto, o principal risco associado ao consumo de insetos está relacionado à contaminação microbiana que pode surgir devido às más condições de vida do bicho da farinha. Isso pode ser mitigado garantindo o controle climático e as condições sanitárias adequadas. A principal preocupação deste parâmetro é garantir que o usuário não adoeça por consumir os bichos da farinha.
Embora certas bactérias pouco prejudiciais estejam presentes em larvas de farinha, acredita-se que seu congelamento e processamento subsequentes reduzam o risco associado à contaminação microbiana. Além disso, precisamos garantir que o controle climático adequado ajude a eliminar ou diminuir os odores provenientes das bandejas de larvas de farinha.